Foi como se o Flamengo tivesse planejado a derrota, porque viajou até um local onde normalmente tem enormes dificuldades, muito desfalcado. Em parte por opção, porque recomendação de fisiologista, preparador físico, de médico, de que o jogador não está, digamos assim, tão 100%, que pode se machucar, que pode ter um desgaste maior, que já tem um certo desgaste. Bem, isso não é contusão. Isso não afasta o jogador de uma partida. Fosse uma final, uma semifinal, uma quarta de final mesmo, um jogo eliminatório importante, provavelmente aqueles que foram deixados no Rio de Janeiro teriam viajado para La Paz. Pelo menos a maioria deles, exceto um ou outro que não tinha nenhuma condição de jogo. Então foi uma escolha, como se o Flamengo já imaginasse. Provavelmente não conseguirei muita coisa lá em La Paz. Então vou preservar meus jogadores pensando nos outros jogos. O resultado disso é que a cobrança em cima do Tite passa a ser muito maior. A partir de agora, com essa cartada que ele jogou, ele vai lidar com muito mais questionamentos da torcida, da imprensa e já acontece, como sempre há no Flamengo, dentro do clube também. As cornetas começam a soar, ainda mais em ano eleitoral, não esqueçam disso. Vamos analisar a situação do Flamengo pós-derrota na Bolívia nesse vídeo que tem o apoio da Fiber. Na hora de bater uma bolinha, já pensou em deixar o seu equipamento mais profissional? A meia antiderrapante Fiber com grip ajuda na sustentação muscular, o que contribui para movimentos mais estáveis, garantindo precisão nos passes e nos chutes. O que faltou para o Flamengo nesse jogo, né? Tudo bem, a bola é muito rápida, mas enfim. Ela elimina os movimentos dos pés dentro da chuteira ou do tênis, deixando seu jogo ainda mais certeiro. A meia é exclusiva com pads antiderrapantes que garantem a máxima aderência do pé, evitando torções e lesões, proporcionando movimentos estáveis e de maior precisão. Depois da peleja, não esqueça do tênis Fly para se recuperar. Ele conta com a tecnologia infrared que acelera a recuperação muscular e também da fadiga gerada, né, pela prática dos esportes. E não é só, o Fly é perfeito também para o corre do dia a dia, justamente por ser um tênis que atua na estimulação da microcirculação sanguínea, trazendo uma sensação de alívio. Escaneando o QR Code aqui na tela ou com o meu cupom Mauro César, você tem 15% de desconto em todo o site da Fiber. Tem um link também aqui na descrição do vídeo. E atenção, na compra do tênis Fly, mais um produto que pode ser, por exemplo, a meia com grip, você tem frete grátis do site da Fiber. Então, frete grátis na compra do tênis Fly e de qualquer outro produto da linha, ok? Então, gente, a situação que nós vimos foi, de fato, o Flamengo praticamente jogando a toalha. Perder lá com o time completo seria algo possível ou provável? Sim, sim. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, se fossem todos eles viajassem para a Bolívia, o risco da derrota seria grande, porque de fato as condições são muito diferentes. Mas como você se prepara para esse jogo? O Flamengo já tinha desperdiçado uma chance de pontuar em 100% logo na estreia da Libertadores, quando só empatou com o Milionários, jogando com um homem a mais um bom tempo. Lá a altitude é 1.000 metros abaixo aproximadamente, não é uma coisa tão feia assim. O Flamengo não aproveitou aquela oportunidade. E mais, foi um jogo em que De La Cruz não jogou, mas ele estava fora de combate, mas o Tite, por opção, ele abriu mão, por exemplo, do lado esquerdo da defesa. Jogou Davi Luiz, jogou o Vinha, e vinham atuando antes Ayrton Lucas, né, e o Léo Pereira, que ficaram no banco naquela ocasião. Então ele mudou por opção parte do time. Mas não foi por isso que o Flamengo deixou de ganhar o jogo do Milionário. O Flamengo cometeu erros no segundo tempo, não aproveitou oportunidades e acabou perdendo 2 pontos que fazem falta agora. Porque pode chegar apenas a 13 e para ficar à frente do Milionários, no saldo de gols vai ser muito difícil, porque eles já fizeram 4-0 no Palestino, no Chile. E vão jogar contra essa equipe chilena em seus domínios, né? Então devem vencer por uma boa margem de gols novamente e vão criar um saldo difícil de ser superado, creio eu. O Flamengo pega o Palestino fora de casa, né? O próximo jogo no dia 7, uma terça-feira. Então o fato é que o Flamengo perdeu ali pontos importantes, deixou de ganhar pontos importantes e agora jogando e perdendo esse jogo para o Bolívar, para ser o primeiro da chave, ele tem que ganhar todos os jogos, tem que chegar, no caso, a 13 pontos e torcer para que nessa rodada que virá, o Milionários derrote a equipe do Bolívar jogando na Colômbia, em Bogotá, Milionários em casa. Próxima rodada, Palestino, Flamengo, Milionários e Bolívar. É o segundo turno. O Bolívar faz mais um jogo em casa contra o Palestino. Deve vencer e deve golear. Então, ele deve garantir aí pelo menos aí 12 pontos. Agora, se o Milionários vencer o Bolívar e se o Flamengo derrotar o Bolívar no Maracanã, ele para nos 12. E se o Flamengo fizer 9 pontos, ele vai a 13. Vai a 13 pontos. Ou seja,
13 contra 12, o Flamengo seria o primeiro da chave. Mas a chance de ser primeiro da chave, agora o Flamengo não depende mais dele, depende de tropeço do Bolívar. Ou pelo menos o Bolívar empatar, parar nos 13 e superar essa equipe no saldo de gols, o que será bem complicado, né? Porque já tem um saldo bom, tem um saldo de 6 gols, né? E isso evidentemente vai pesar. O Flamengo tem um saldo hoje de 1 gol, né? Porque ganhou por 2 gols do Palestino, empatou com o Milionários e perdeu por 1 gol para o time boliviano. As escolhas do Tite têm consequências, claro. É um técnico que muito questionado por parte da torcida, porque não gosta, não simpatiza, não vai com a cara, Copa do Mundo, não foi bem, aquela coisa toda. E ele fez uma escolha, foi uma cartada pesada. É evidente que se lá na frente tudo der certo, e pode dar certo, ele vai... Muitas das críticas que estamos fazendo hoje terão que ser modificadas. Porque, gente, é aquela coisa, a crítica, ela vai em cima do que está acontecendo. Hoje, as críticas feitas ao Tite são pertinentes. Aquelas críticas feitas na semana anterior, quando o Flamengo jogou bem contra o São Paulo, aquilo era mimimi. Flamengo total. Porque o time jogou bem naquela ocasião. E ainda assim tinha gente reclamando, porque durante alguns minutos São Paulo fez um gol e tentou, sem nenhuma grande chance, um empate que não veio. O Flamengo até quase fez um terceiro gol, teve uma chance mais clara ainda. Ali era mimimi. Hoje não. Hoje as críticas fazem sentido. O problema não é criticar. O problema é criticar sem motivo. O problema é criticar incondicionalmente. Ou como defender incondicionalmente. E o que estamos fazendo aqui? Criticando e elogiando de acordo com o que acontece. E o que aconteceu nesse jogo em La Paz foi uma opção arriscada do técnico Tite. Porque, gente, a ciência está sendo utilizada como se fosse um argumento refutável. Não é. Porque, vou dar um exemplo para vocês, até escrevi no meu blog no All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, a respeito disso. Imagine o seguinte, quem nunca viveu essa situação ou não conhece alguém que viveu essa situação? Você vai a um médico. Esse médico dá para você determina um determinado tratamento. Você vai tratar dessa forma. Você não gostou muito daquela solução. Aí você fala, quero ouvir uma segunda opinião. Você vai num outro médico. E esse médico passa um outro tratamento. Outro tipo de medicamento, outro tipo de fisioterapia, outro tipo, sei lá, o que for. Dependendo do problema de saúde que você tenha naquele momento. E você fica bom. E você fala, porra, esse médico deu certo. Mas não significa que o outro estivesse errado. Apenas eles têm métodos diferentes de trabalho. Um vai receitar, de repente, um antibiótico, o outro vai receitar um remédio um pouco mais leve, mas que também pode atingir o objetivo, mas talvez não tão rapidamente. Enfim, cada um vai ter sua forma de trabalhar. Correto? Então, a escolha da comissão técnica do Flamengo foi uma escolha que pode ser que dê certo na frente, mas não é a única opção. Outros times não fazem isso. Muita gente está citando o Palmeiras, que jogou de fato também na altitude, não é tão alto assim, Quito, em relação a La Paz, mas o Palmeiras virou no segundo tempo. Virou um jogo no segundo tempo. Quando normalmente a queda de rendimento é muito grande contra um time que não perde para brasileiros lá, exceto para o Palmeiras, que 2 vezes agora já tem vitória sobre o Del Valle jogando na capital, na cidade de Quito, no Equador. Então, a escolha da comissão técnica do Flamengo, assinada pelo técnico, né, aí a decisão é do Tite, evidentemente, ela é uma escolha, mas é questionável. Ela pode ser questionada. Agora, se o Flamengo for primeiro da chave, ele vai poder falar, bem, deu tudo certo, a estratégia funcionou. Ok, a gente vai dizer que se arriscou, jogou uma cartada pesada, mas deu certo. Boa sorte aí, parabéns, valeu. Mas antes disso, ele tem que começar a mostrar por que está preservando os jogadores. Por que ele está guardando os jogadores contra o Palmeiras, quando o Pedro ficou de fora, por exemplo. Né? E agora, nesse próximo jogo, contra o Botafogo no domingo, mostrar o porquê desses cuidados todos, como? Apresentando um bom jogo, jogando bem. O Botafogo do Arthur Jorge é um time bem ofensivo. Fez 8 gols nos últimos jogos. Né? 5 contra o Juventude e 3 em cima do Universitário do Peru. Vai se lançar no ataque, não tenha dúvida disso. Qual a estratégia do Flamengo? Como é que o Flamengo vai jogar no domingo? Se o Flamengo jogar bem e vencer bem, teremos que dizer aqui, olha, no pacote da semana, um ponto baixo que foi o jogo da Libertadores. Vai ter que se recuperar. Mas foi bem no Brasileiro. Venceu bem. Digamos que volte à liderança, voltou à liderança. Ok. Mas eu achei um exagero, falei isso antes, inclusive nas minhas redes sociais, tem vídeo lá no Instagram, no Twitter e tudo mais, falando sobre isso. Falamos sobre isso na live depois do jogo também. Um exagero poupar tantos jogadores. A consequência disso é que já começou só a corneta nos bastidores do Flamengo. É um ano político, já tem gente já falando, a torcida reclamando, e a gente conhece esse roteiro. Pensar em demissão do técnico agora é uma bobagem colossal. É querer ficar sempre na roda viva dos técnicos, achando que tudo tem que ser imediato. Claro que poderia ser melhor, mas não é agora que as coisas se definem, gente. Elas se definem mais adiante. Tá? E às vezes as coisas mudam dentro de um próprio jogo.
ou dentro de poucos dias. No final de semana, o Palmeiras foi criticado tanto quanto o Flamengo, ou até mais, por jogar em casa e também não ter ambição da vitória. Eu mesmo fiz essa crítica. E agora está sendo elogiado porque fez o segundo tempo de uma grande virada e um primeiro tempo ruim contra o Del Valle. Olha como tudo muda rapidamente. Então é preciso muita calma. Calma que o Flamengo não costuma ter. A paciência que o Flamengo não costuma ter. Porque é muito fácil alguém chegar e falar: o Tite é ruim, muda, manda embora, troca, não sei o quê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E muito menos ficar com esse sonho, esse devaneio de Jorge Jesus, que está lá ganhando os milhões dele lá no futebol da Arábia Saudita, que nem está pensando em Flamengo. Esqueçam isso. O Flamengo tem que encontrar as suas soluções, os seus caminhos e seguir a sua direção. Mas o fato é que o Tite fez escolhas arriscadas e agora já está sofrendo uma pressão. Não acho correto, não acho adequado, não acho que seja assim. Acho que é preciso esperar os acontecimentos. Ele vai ser cobrado, questionado e criticado pelo que fez, porque não deu certo dessa vez, mas a história não acabou. E ficar trocando a todo tempo não vai adiantar rigorosamente nada. Isso não vai resolver. Nem mesmo esperar uma arrancada, como foi, por exemplo, na reta final com o Rogério Ceni, naquele brasileiro de 2020, já entrando no 2021, ou o período de 4 meses, 3 meses, em que o Dorival conseguiu fazer o Flamengo jogar bem e arrancou 2 taças, mesmo jogando, se arrastando nas finais, contra Corinthians e contra Atlético Paranaense, quando o time já não vinha jogando nada bem. E ainda assim foi campeão. E é preciso que o time tenha consistência. O time já vinha apresentando algumas qualidades, tá? O Carioca é mais fraco, mas o time vinha, não sofria gols, mesmo nos clássicos, não concedia muitas chances, e agora tem apresentado problemas, que ele tem que resolver, já alertamos aqui para isso, especialmente jogadas aéreas. Mais um gol de cabeça, na verdade 2 gols de cabeça, teve um anulado, eu não vi falta ali naquela jogada, muita gente acha que houve, a arbitragem anulou o gol, não achei que foi falta, mas enfim, né? Foram 2 gols de cabeça, ou valeu, outro não valeu. Todo jogo o time está tomando gol de cabeça. Esse é um sério problema que tem que ser corrigido pelo Tite, não tem outra. E aí outra questão também que houve na coletiva, que eu até questionei depois da coletiva, né, apresentando números do SofaScore durante a live após Bolívar 2, Flamengo 1, quando ele foi perguntado sobre os chutões, as bolas longas, com o Davi Luiz especialmente. Não, o Davi Luiz estava conduzindo a bola, disse ele. De fato, ele conduziu a bola ao ataque algumas vezes, e até em algumas deixou de dar o passe quando era para tentar, né, tabelar, trocar passes, colocar a bola nos pés de um companheiro e perdeu. Aconteceu isso pelo menos umas 2 vezes. Mas no jogo, o Flamengo teve 17 bolas longas. 17. Eu mostrei esse número na live depois do jogo. 8 com o Davi Luiz. Ou seja, quase a metade das bolas que foram lançadas foram com o Davi Luiz. Então você está jogando na altitude. Põe um time que tem ali vários jogadores de meio campo. Encheu o meio campo, Bruno Henrique na frente. A ideia é reter a bola. E o time não consegue trocar passe e sai jogando no chutão. Então não foi uma boa preparação. Não foi. Obviamente não foi. O Flamengo no primeiro tempo teve 31% de posse de bola. E aí tem também a falha grave do segundo gol, né? Que é um erro do De La Cruz, que é o titular absoluto, do Igor Jesus, e na sequência o Flamengo tem o 4-3. Mas por que o time saiu daquela maneira? Não era essa postura. Não dá para ter recomposição com velocidade, com rapidez, jogando na altitude. Você não vai conseguir. E não conseguiram. Então os erros aconteceram, eles foram cometidos em quantidades durante o jogo, a preparação não foi boa e o resultado foi justo, com uma derrota, uma vitória merecida do Bolívar, derrota justa para o Flamengo. Mereceu perder. E agora a gente tem que acompanhar os próximos acontecimentos. O que muda é, se o Tite sofrer algumas críticas de uma parte mais ranheta da torcida do Flamengo, agora ele tem críticas de mais gente da imprensa e as críticas são pertinentes. Eu mesmo estou aqui criticando, obviamente, porque não achei nada bom que eu vi. Mas não é também para achar que nada presta, ter que mandar todo mundo embora. Essa bobagem tem que acabar. Não é assim que funciona, né? Enquanto o Flamengo trabalhar dessa maneira e com essas análises rasas, né, é muito fácil o torcedor falar: esse técnico é ruim. Por que é ruim? Porque você não gosta dele? Quem que é o bom? Quem que você quer? Né? Ou seja, existem problemas, têm que ser corrigidos, mas ainda há tempo, tem muito tempo, a temporada está só no começo, e aí fica também um questionamento pertinente, que é o porquê de o Flamengo ter poupar tantos jogadores no começo de temporada. Né? O que seria sinal desse desgaste? E outra coisa, viagens. O Tite falou das viagens. Ele tem razão, é desgastante mesmo. O Flamengo viajou para a Bolívia, aí volta para o Rio de Janeiro, aí tem que no domingo jogar de manhã, e aí também entra um pouco do chamado bastidor. Por que a diretoria do Flamengo não questionou essa tabela? Olha, eu vou jogar no domingo de manhã, eu estou chegando na quinta de manhã ao Rio de Janeiro, né?
Pô, não dá para fazer esse jogo domingo à tarde ou domingo 6h30 para ter um tempo maior de recuperação? O Palmeiras vai jogar, o Palmeiras jogou também na altitude, no mesmo horário que o Flamengo, mas vai jogar um dia e meio depois, praticamente. Às 8 da noite, segunda-feira, contra o São Paulo. E o Flamengo vai jogar de manhã. Podia ser domingo à tarde, ou domingo já à noite, 6h30, naquele horário que também existe no Brasileirão. Então faltou também aí se mexer. Falar, CBF, isso aqui você me sacrifica. Quer me botar 11 da manhã? Bota outro dia, não nessa rodada. Mas puseram no horário que vai tornar ainda mais curto o período de intervalo que o Flamengo terá. Mas por opção, o Flamengo viajou esse ano também com o time titular para Manaus, para os Estados Unidos, né? Então assim, olha, por que não ficou no Rio treinando então? Ah, quer ter que faturar e tal. Então, o que é prioridade, né? Então são vários pontos aí que tem que ser pensado, tem que ser discutido, mas com cabeça fria. O maior problema do Flamengo é que nessas horas, muitas vezes as decisões são tomadas de forma atabalhoada, apressada, e isso não deve acontecer. Não é uma boa. Esse vídeo tem o apoio da Fiber, tá? Você viu no começo do vídeo ali, toda a dica, né? Para meia da Fiber com grip, especial para você bater a sua peladinha com os amigos, e o tênis Fly, que é hiper confortável, tá? Confira no QR Code que está na tela ou no link que está na descrição desse vídeo. Tá? Teremos live no domingo, depois do jogo entre Flamengo e Botafogo. O jogo é às 11, então a live começa lá para 1 da tarde mais ou menos, um pouquinho, tá? E conto evidentemente com a sua audiência e também aqui embaixo você encontra o link para o Clube de Vantagens da S1 Live, o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Você participa do Clube de Vantagens da S1 Live e você pode ganhar aí uma camisa oficial no sorteio que acontece sempre às segundas-feiras, no finalzinho do programa Na Área, que nós fazemos às segundas e quintas às 11 horas, na S1 Live, que é um canal no YouTube onde você pode e deve se inscrever também para acompanhar muito conteúdo sobre Flamengo, tá? Quero destacar também aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e para o meu blog também, no UOL Esporte, todo dia um texto sobre futebol. É isso. Além, claro, do Muzi 360, que é o nosso parceiro que produz as camisetas, as canecas do canal, de vários outros temas. Você pode usar o cupom Mauro para conseguir um descontinho e também pode descolar um frete grátis aí se você comprar um pouquinho mais. É isso. Valeu. Saudações.